Boa tarde a todos. Eu me chamo Naelso Alves Cunha. Sou membro do grupo de pesquisa em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com os demais coautores. O título do meu artigo é Comunicação em Ambiente Hospitalar utilizando Powerline Communications, ou comunicação através da rede elétrica, também conhecida mundialmente como PLC. A literatura mostra que sinais de rádio de alta frequência podem interferir na operação de equipamentos hospitalares de diagnóstico por imagem. Para evitar esta interferência, se buscou um método de comunicação que não emitisse ondas de rádio. A PLC em hospitais é uma aplicação interessante por não emitir sinais de radiofrequência, e assim sendo, este trabalho propôs um protótipo para a validação da rede elétrica em ambientes hospitalares para a implementação da PLC. O objetivo principal é que o protótipo sirva de referência para a decisão sobre que método implementar para a comunicação de dados em hospitais. Estas figuras são relativas ao protótipo que foi projetado e construído. A figura A é um diagrama que representa a estrutura interna do protótipo e sua conexão com a rede elétrica. Cada protótipo consiste de uma plataforma microcontrolada conectada a um módulo de comunicação PLC. À parte, um computador foi utilizado como servidor, também com o módulo PLC conectado. A figura B é uma fotografia do protótipo montado, com destaque em roxo para os LEDs de indicação do funcionamento do protótipo PLC, do módulo, desculpem, em azul. O destaque em azul para o conector da rede elétrica e em amarelo para o conector USB, para o carregamento de firmware e possível depuração de erros. O protótipo ainda possui um botão para reiniciar o sistema, que pode ser visto na parte superior da fotografia em verde. Dois protótipos foram construídos para execução dos testes. Cada protótipo foi ajustado para enviar um pacote a cada 16 milissegundos. O servidor recebe os pacotes e os guarda em arquivos. Guarda também no arquivo o tempo de chegada de cada pacote. A tabela e o gráfico representam o pacote exemplo escolhido para os testes. Cada pacote possui 19 campos. Número escolhido por ser um valor adequado para aplicações de internet das coisas, também mundialmente conhecida como IoT, ou Internet of Things. Foi escolhida uma onda triangular como conjunto de amostras pela fácil detecção de possível perda de alguma dessas amostras. Na tabela, pode-se perceber a ID do módulo no primeiro campo, seguido pelas 17 amostras e, por fim, o número do pacote. O gráfico ilustra os pontos que formam a onda triangular. Neste slide, podem-se ver as ilustrações de plantas baixas dos locais onde foram realizados os testes. O primeiro teste foi realizado no local representado pela figura A, o Departamento de Eletrônica e Sistemas, ou DES, da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. O DES foi escolhido por ser um local controlado, em que a rede elétrica não apresenta ruídos relevantes para impedir a PLC. As salas escolhidas foram o Laboratório de Interface Homem-Máquina, o LION, e a Sala de Professores 410. Ambas distam cerca de 20 metros.
O servidor foi instalado no Lyon, no local destacado em amarelo. Os dois protótipos foram colocados em dois locais distintos, indicados por P1 e P2 em azul. A duração do teste foi de aproximadamente 55 minutos. O segundo teste foi realizado no setor de broncoscopia do Hospital das Clínicas, ilustrado na figura B. Lá são realizados exames de broncoscopia e transesofagia, ambos de diagnóstico por imagem. Ambientes que realizam exames de diagnóstico por imagem têm a rede elétrica considerada inóspita para a PLC e por isso o setor foi escolhido. O servidor foi conectado à rede elétrica na recepção, com destaque em amarelo, na figura B, e os protótipos nas salas onde são realizados os exames. O protótipo indicado por P1 em azul na sala de transesofagia e o indicado por P2 na sala de broncoscopia. A distância entre o servidor e P1 é de aproximadamente 10 metros e entre o protótipo P1 e o protótipo P2, 20 metros. Durante todo o teste, os equipamentos de broncoscopia e transesofagia permaneceram ligados como se estivessem sendo realizados exames. A duração do teste foi de aproximadamente o tempo necessário para que ocorressem dois exames. Cada tabela demonstra o resultado de um teste. Acima, a do teste realizado no DAS, abaixo do teste realizado no setor de broncoscopia do HC. As grandezas que constam na tabela são a duração de cada teste, o número de pacotes recebidos, a média do intervalo de tempo entre o recebimento dos pacotes, o número de pacotes perdidos e o número de amostras corrompidas. Em ambos os testes, a média do tempo de recebimento foi de 16 milissegundos. Mesmo intervalo de tempo de envio entre um pacote e outro pelos protótipos. Também em ambos os testes não houve perdas de pacotes, nem corrupção de amostras. Era de se esperar resultados parecidos sobre o teste no DES, por ser um ambiente controlado. No entanto, no setor de broncoscopia, os resultados foram equiparáveis. O segundo teste demonstrou que o setor de broncoscopia é viável para a PLC, mesmo possuindo equipamentos de diagnóstico por imagem, considerados hostis a essa comunicação. Como resultados, ainda, temos que, da mesma forma que a comunicação wireless perde velocidade com a presença de barreiras, a velocidade da PLC diminui de acordo com a falta de qualidade da rede elétrica. Mesmo assim, o uso de PLC em setores de diagnóstico por imagem é mais apropriado por não interferir no diagnóstico dos exames. A PLC também pode ser preferível com relação à Ethernet, pela reutilização da infraestrutura elétrica do hospital para a comunicação. Como conclusões, os testes mostraram que mesmo com limitações na rede elétrica do setor hospitalar escolhido, foi possível comunicar dados utilizando PLC. A rede elétrica do setor considerado inadequado para a PLC não apresentou nenhuma interferência relevante para este tipo de comunicação. Os resultados dos testes mostraram a viabilidade da PLC com relação à Ethernet quando não são desejáveis mudanças infraestruturais. A prova da viabilidade da PLC no setor implica em maior viabilidade com relação à comunicação wireless, por não propagar radiação eletromagnética de alta frequência, característica da comunicação wireless, que pode causar ruídos nos equipamentos de diagnóstico por imagem.
Ainda como prospecção futura, os protótipos podem ser utilizados para verificar a viabilidade da PLC em outros setores de ambientes hospitalares, também considerados hostis a esta comunicação. Agradeço a todos pela atenção